Lesoto, o Reino dos Céus. O Lesoto, um país pequeno e enigmático situado inteiramente dentro da África do Sul, destaca-se como uma joia geográfica e cultural. Frequentemente referido como o Reino dos Céus, devido à sua elevada altitude, com o ponto mais baixo em 1.400 metros, acima do nível do mar, o Lesoto não é apenas o único país do mundo que se encontra inteiramente acima dessa altitude, mas também um território de beleza natural deslumbrante e história rica. Essa geografia em comum, um enclave soberano dentro de um único país anfitrião, já o diferencia. Mas são sua vibrante cultura Basoto e as desafiadoras condições socioeconômicas que realmente definem esta nação. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A característica mais marcante do Lesoto é, sem dúvida, a sua topografia. Dominado pela cordilheira Drakensberg, o país é essencialmente uma vasta extensão de planaltos e picos acidentados. O pico mais alto, Tabana Netleniana, atinge 3.482 metros, sendo o ponto mais alto da África Austral. Essa altitude extrema confere ao Lesoto um clima singular. Embora classificada como temperada, a região apresenta invernos frios e rigorosos, com queda de neve comum nas terras altas. Na verdade, o Lesoto é uma das poucas nações africanas que vê neve regularmente. Os verões são quentes, especialmente nas terras baixas ocidentais, onde reside a maior parte da população e onde se localiza a capital, Maseru. A topografia moldou a demografia e a economia. As terras baixas ocidentais, que representam menos de um terço do território, são a principal área agrícola e o centro da atividade humana. As vastas terras altas, no entanto, são vitais para o país, sendo a fonte do recurso mais precioso do Lesoto: a água. A água é um recurso estratégico do Lesoto. As altas montanhas são as nascentes de vários sistemas fluviais importantes, notavelmente o rio Orange e o rio Caledon. Essa abundante fonte de água doce, conhecida como ouro branco, é crucial para seu país vizinho, a África do Sul, que é inerentemente mais árida. O projeto das Terras Altas do Lesoto, um vasto empreendimento de engenharia civil que se arrasta há décadas, é uma prova dessa relação. O projeto envolve a construção de uma série de barragens e túneis para desviar água para a província sul-africana de Gauteng, o centro industrial e populacional da África do Sul. O projeto das Terras Altas do Lesoto tem uma dupla função. Por um lado, proporciona ao Lesoto uma importante fonte de rendimento, através da venda de água à África do Sul, uma exportação vital. Por outro lado, a infraestrutura hidroelétrica associada proporciona ao país uma autossuficiência energética parcial, reduzindo a dependência das importações de eletricidade. A barragem de Katse, uma das estruturas principais do projeto, é uma das barragens em arco de paredes finas mais altas da África. Apesar dos benefícios econômicos, o projeto gerou debates sobre o deslocamento de comunidades locais e o impacto ambiental. No entanto, o projeto das Terras Altas do Lesoto destaca a interdependência econômica e geográfica do Lesoto com a África do Sul e posiciona o pequeno reino como um guardião crucial dos recursos hídricos regionais. A história do Lesoto é a história do povo Basoto e de sua luta pela soberania e unidade em meio às turbulentas forças coloniais e tribais do século XIX no sul da África. O fundador da nação Basoto foi Moshoeshoe I, c. 1786-1870, uma figura histórica monumental. Num período de grandes convulsões, conhecido como o Mfecane, o defensor, um período de guerras, migrações e consolidação de povos, causado em parte pela expansão Zulu sob o comando de Shaka, Moshoeshoe I provou ser um brilhante líder militar e diplomático. Moshoeshoe I reuniu os remanescentes de clãs dispersos pelo Planalto das Terras Altas. Ele estabeleceu sua fortaleza na inacessível montanha de Tababossiu, Montanha da Noite, em 1824. Essa posição estratégica, inexpugnável aos atacantes, tornou-se o coração do reino Basoto. Por meio da diplomacia,
oferecendo gado e proteção aos grupos derrotados, e através de uma política inteligente que combinava resistência militar com negociação, Moshoeshoe I consolidou um reino que se estendia muito além de suas fronteiras atuais. O desafio mais sério à soberania de Moshoeshoe I veio de pioneiros, colonizadores boeres de origem holandesa, que se mudaram para o interior a partir da Colônia do Cabo. Entre 1858 e 1868, foram travadas 3 grandes guerras entre os Basotho e os Boeres. Os Boeres, com sua superioridade em armas e táticas, gradualmente conseguiram tomar posse de grande parte das férteis terras ocidentais do reino, que hoje é o Estado Livre da África do Sul. Diante da iminente destruição de seu reino, Moshoeshoe I tomou a decisão crucial de buscar a proteção da coroa britânica. Em 1868, Basotholândia, nome colonial do Lesoto, foi declarada um protetorado britânico. Embora essa medida tenha preservado a soberania do povo Basotho, ela também selou a perda de suas terras mais ricas no oeste. Sob o domínio britânico, a Basotholândia gozou de relativa paz, embora seu desenvolvimento econômico tenha estagnado. Os britânicos governavam indiretamente por meio de chefes locais e da monarquia, mantendo a integridade territorial do país. Ao contrário de outros territórios, a Basotholândia resistiu às tentativas de anexação pela Colônia do Cabo e, posteriormente, pela União da África do Sul. O movimento independentista ganhou força em meados do século XX. O Partido do Congresso de Basotholândia e o Partido Nacional Basotho emergiram como os principais atores políticos. Em 4 de outubro de 1966, a Basotholândia conquistou sua plena independência, adotando o nome de Reino do Lesoto. Foi estabelecida como uma monarquia constitucional, com Moshoeshoe II como rei e Leabua Jonathan, líder do Partido Nacional Basotho, como primeiro-ministro. A história política do Lesoto, desde a independência, tem sido marcada pela instabilidade. Em 1970, o primeiro-ministro Jonathan, após perder as eleições, anulou os resultados, declarou estado de emergência e suspendeu a Constituição, marcando um período de governo autoritário. A monarquia e o governo militar alternaram-se no poder em diversas ocasiões. Golpes militares ocorreram em 1986 e 1991. Em 1998, uma disputa eleitoral levou a distúrbios civis e à intervenção militar da África do Sul e de outros países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, CADC. Esses eventos evidenciaram a fragilidade da democracia no Lesoto e a contínua influência de seu vizinho em seus assuntos internos. Atualmente, o Lesoto é uma monarquia constitucional parlamentar, onde o rei, atualmente Letsie III, é o chefe de estado cerimonial, enquanto o primeiro-ministro, atualmente Sam Matekane, é o chefe de governo com poder executivo. Curta, inscreva-se e compartilhe. A cultura do Lesoto é profundamente Basotho. Os Basotho são um grupo étnico bantu de língua Soto, e sua identidade permanece notavelmente homogênea, uma raridade em um continente frequentemente marcado pela diversidade tribal dentro das fronteiras nacionais. 2 elementos icônicos definem visualmente a cultura Basotho: o kobo e o mokorotlo. O kobo, cobertor Basotho, é uma manta de lã com padrões ricos, que não é apenas uma peça de roupa, mas parte integrante da identidade Basotho, e é usada diariamente para proteção contra o frio das terras altas. Cada padrão na manta tem um nome e um significado, frequentemente relacionados à história da realeza ou a símbolos nacionais. O uso de kobo é regulamentado. Existem mantas específicas para luto, para casamentos e para chefes, o que a torna um poderoso símbolo de tradição e resistência às intempéries. Por sua vez, o mokorotlo, chapéu cônico, é um chapéu cônico de palha trançada à mão, símbolo nacional do Lesoto, inclusive incorporado à bandeira do país. Seu formato é inspirado na montanha cônica de Quiloane e representa a unidade e a soberania do povo Basotho. Portar o mokorotlo é um sinal de respeito cultural e um marcador de identidade. O idioma oficial é o Sesotho, que coexiste com o inglês. O Sesotho é uma língua da família Níger-Congo,
e também é falada em partes da África do Sul, onde é conhecida como Soto Meridional. O Lesoto possui uma rica tradição oral, mas também produziu uma literatura notável. O autor mais famoso é Thomas Mofolo, cujo romance Chaka é considerado uma obra-prima da literatura africana. A tradição oral inclui histórias, mitos e poemas de louvor, poesia, dedicado a heróis e chefões. A música tradicional Basotho está intimamente ligada à vida cotidiana. Os instrumentos tradicionais incluem o lekolulu, uma flauta tocada por pastores, a tomo, um instrumento de cordas tocado principalmente por mulheres, e o setolotolo, um tipo de harpa de boca. As danças tradicionais são a mokibo, executada por mulheres, geralmente sentadas ou ajoelhadas, com movimentos rítmicos, e a dança morrobelo, uma dança de guerra tradicional dos homens. A maioria da população do Lesoto é cristã, com forte presença da Igreja Católica Romana, seguida por diversas denominações protestantes, incluindo a Igreja Evangélica do Lesoto, LES, e a Igreja Anglicana. No entanto, muitas dessas práticas cristãs são sincretizadas com as crenças tradicionais do povo Basotho, que incluem a reverência aos ancestrais e a crença em um ser supremo. A economia do Lesoto é pequena e altamente dependente da África do Sul. É um país de renda média baixa, que enfrenta desafios estruturais significativos. Historicamente, a base da economia do Lesoto tem sido a agricultura e as remessas de trabalhadores, derivadas da exportação de mão de obra para as minas de ouro e diamantes da África do Sul. Embora o número de trabalhadores nas minas tenha diminuído ao longo do tempo devido à mecanização e ao declínio do setor, as remessas enviadas por esses trabalhadores continuam sendo uma fonte crucial de renda e divisas para as famílias no Lesoto. O setor têxtil e de vestuário é o maior empregador formal fora do setor público, conhecido como fabricação têxtil. Esse crescimento foi impulsionado em grande parte pela Lei de Crescimento e Oportunidades para a África dos Estados Unidos, o que permite ao Lesoto exportar produtos têxteis isentos de tarifas para o mercado americano. O setor emprega predominantemente mulheres, o que tem um impacto social significativo. A respeito de diamantes e mineração, o Lesoto possui depósitos significativos. A mina de Letseng, localizada nas Terras Altas, é famosa por produzir alguns dos maiores e mais valiosos diamantes do mundo, em termos de preço por quilate, contribuindo significativamente para as exportações do país. A água e energia hidrelétrica, através da venda de água para esta África do Sul via o projeto das Terras Altas do Lesoto, é uma fonte de renda estável e vital para o orçamento nacional. Finalmente, o setor da agricultura emprega grande parte da população, mas representa apenas uma pequena parcela do produto interno bruto. A topografia montanhosa e a erosão do solo limitam a produção. A agricultura de subsistência, milho, trigo, sorgo, é a norma, e o Lesoto frequentemente enfrenta problemas de insegurança alimentar. O Lesoto enfrenta desafios monumentais que dificultam o seu desenvolvimento. O desemprego é cronicamente elevado, especialmente entre os jovens. Embora a indústria têxtil tenha gerado empregos, a pobreza rural continua profunda. A dependência do Lesoto em relação às remessas e à economia sul-africana torna o país vulnerável a choques econômicos que afetam seu vizinho. O Lesoto tem uma das taxas de prevalência de HIV/AIDS mais altas do mundo. Embora as taxas de novas infecções tenham diminuído graças aos esforços de saúde pública e à disponibilidade de terapia antirretroviral, a epidemia teve um impacto devastador na expectativa de vida, na força de trabalho e na estrutura social, deixando muitas crianças órfãs. A saúde pública é uma prioridade nacional. A erosão é um problema ambiental grave. A combinação de sobrepastoreio, práticas agrícolas inadequadas e chuvas intensas nas encostas das montanhas levou à grave degradação do solo, reduzindo a produtividade agrícola e contribuindo para a insegurança alimentar. O potencial turístico do Lesoto é vasto, baseado em sua geografia única e na rica cultura Basotho. O país se promove como um destino de aventura e cultura, oferecendo uma variedade de atividades.
Entre eles está o turismo de caminhadas e montanhismo, porque as montanhas Malote e Drakensberg oferecem algumas das trilhas para caminhadas e passeios a cavalo mais espetaculares da África. O Parque Nacional de Selabatebe, na fronteira sudeste, é o primeiro parque nacional do Lesoto e patrimônio mundial da UNESCO, como parte do sítio transfronteiriço Drakensberg. Malote. Também digno de nota é o esquiar na África, já que o Lesoto abriga a única estação de esqui na África, ao norte da linha do Equador, e a única do gênero na África Austral. A Frisk, localizada nas montanhas Malote, atrai entusiastas de esportes de inverno da África do Sul e de outros países durante a temporada de inverno, de junho a agosto. Uma forma popular de explorar é através da Rota dos Pastores e os pôneis Basoto, pois o pônei Basoto é uma raça robusta e compacta, essencial para o transporte nas terras altas. Passeios a cavalo são uma forma popular e autêntica de explorar o campo, permitindo aos visitantes vivenciar a vida rural e ter acesso a aldeias remotas. Além disso, o Lesoto tem cavernas e arte rupestre, com cavernas e abrigos rochosos que contêm arte rupestre ancestral dos San, bosquímanos, testemunho dos habitantes originais da região. A arte rupestre perto de Malealea é particularmente notável. Finalmente, a cultura e tradição oferecem a oportunidade de interagir com a cultura Basoto, visitar aldeias tradicionais e observar o estilo de vida dos pastores nas montanhas, o que é uma grande atração cultural. Tababosil é um local de peregrinação nacional e um ponto fundamental para a compreensão da história de Moshoeshoe e Mairu. O desenvolvimento do turismo é visto como uma estratégia para diversificar a economia e criar oportunidades de emprego, especialmente em áreas rurais, embora o acesso e a infraestrutura continuem sendo um desafio. A infraestrutura do Lesoto é um reflexo de sua geografia. O acesso às terras altas é notoriamente difícil. A rede de estradas pavimentadas expandiu-se, principalmente com financiamento do projeto das Terras Altas do Lesoto, o que melhorou o acesso às principais barragens e áreas. A rodovia A1, que percorre grande parte da espinha dorsal do país, é vital. No entanto, muitas áreas rurais só são acessíveis por estradas de terra ou a cavalo. O Passo de Sani é a única passagem de montanha que liga o Lesoto à província sul-africana de KwaZulu-Natal, famosa por ser uma estrada íngreme e perigosa, muitas vezes transitável apenas por veículos 4x4 e que oferece uma vista espetacular do telhado da África. O principal ponto de entrada internacional é o Aeroporto Internacional de Moshoeshoe, perto de Maseru. No entanto, não existe uma companhia aérea nacional significativa e os voos internacionais diretos são limitados. O acesso a telefones celulares e à internet melhorou, mas a cobertura de banda larga de alta velocidade é limitada fora das grandes cidades. A política externa do Lesoto é dominada por sua relação com a África do Sul e por sua participação em organizações regionais. A relação com a África do Sul é, necessariamente, a mais importante. A África do Sul cerca o Lesoto, o que significa que 100% das importações e exportações devem passar pelo território sul-africano. O Lesoto é membro da União Aduaneira da África Austral, a união aduaneira mais antiga do mundo, que partilha tarifas externas comuns. É também membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A estabilidade política e econômica da África do Sul tem um impacto direto no Lesoto. O Lesoto é membro das Nações Unidas, da Commonwealth e da União Africana. O país tem procurado diversificar suas relações, mantendo fortes laços com a China e os Estados Unidos, através da Lei de Crescimento e Oportunidades na África e a União Europeia. A ajuda ao desenvolvimento e o investimento estrangeiro são cruciais. A estabilidade política interna é frequentemente mediada pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, o que reforça a dependência do Lesoto na diplomacia regional para resolver disputas políticas internas. O Lesoto fez progressos significativos na área da educação. A taxa de alfabetização de adultos é alta na África. O ensino fundamental é gratuito e obrigatório. A Universidade Nacional do Lesoto, National University of Lesotho,
NUL, é a principal instituição de ensino superior. No entanto, a qualidade da educação continua sendo um desafio, especialmente nas áreas rurais. O sistema de saúde está sobrecarregado, principalmente devido à epidemia de HIV/AIDS. Apesar dos esforços, o acesso a cuidados médicos de qualidade, especialmente em áreas remotas de terras altas, é limitado. A escassez de profissionais de saúde, a saúde materno-infantil e o combate à tuberculose, frequentemente co-infecção com o HIV, são prioridades. O Lesoto está numa encruzilhada. O futuro deles depende da capacidade deles de diversificar sua economia, reduzir a dependência da África do Sul em relação às remessas e à indústria têxtil, vulnerável a mudanças nos acordos comerciais internacionais, através do desenvolvimento do turismo, da agricultura sustentável e de outros setores. É também crucial alcançar a estabilidade política, porque as crises políticas recorrentes minam a confiança dos investidores e desviam a atenção das questões de desenvolvimento. Também deve enfrentar a crise hídrica e climática, gerenciando de forma sustentável seus recursos hídricos, o ouro branco, enquanto enfrenta os efeitos das mudanças climáticas, que podem aumentar a seca e a erosão. Por fim, é essencial fortalecer o sistema de saúde para continuar a luta contra o HIV/SIDA e melhorar o acesso a serviços essenciais de saúde. Apesar dos desafios, o Lesoto, o Reino dos Céus, continua sendo uma nação de pessoas resilientes e paisagens inesquecíveis. A rica herança de Moshoeshoe I e o espírito Basotho, envolto em seu kobo e coroado pelo Mokorotlo, oferecem uma promessa de unidade e perseverança nos picos da África Austral. A beleza agreste de suas montanhas, que dão origem aos rios da região, e a cordialidade de seu povo garantem que o Lesoto, embora pequeno, permaneça uma entidade vital e culturalmente rica no mapa do continente. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!